Anteriormente, para uma aula ao ar livre, Mesh e outros alunos foram designados por seus professores para derrotar monstros escorpiões na floresta, mas outro aluno chamado Silva, de Landor, começou uma briga com Mesh sem motivo. Então agora a escolha é atacar de volta ou ser um macho beta passando para o presente. Hesita em lutar mais ao perceber que a diferença de poder entre ele e Silva é muito grande. Ele olha para a direita tentando encontrar uma saída para esta batalha e percebe que Mesh provavelmente não vai para ajudá-lo, então cabe a ele apenas salvar a garota de Silva. Silva fica entediado e começa a zombar de Dot por ter pouco ou nenhum poder de luta e por ser tão decepcionante que ele passa a amaldiçoar Dot e continua provocando-o para torná-lo agressivo, mas não caia nessa armadilha. Então Silva diz aos rapazes que está disposto a dar uma chance a eles. Ele diz a eles que se dão aguentar 5 golpes de sua magia, ele deixará a garota em paz respeitando as regras da escola. Ele também aposta uma prata moeda. A garota diz a Dot para não cair em tal armadilha, mas Dot ainda considera o acordo. Dot sabe que esses 5 golpes certamente lhe causarão alguns ferimentos graves, mas ele ainda quer protegê-la. Garota por quem se apaixonou. Dot diz a Silva para vir e bater nele, mas Silva esclarece que houve algum tipo de mal-entendido. Ele explica que quem vai ser atingido não vai ser ele sozinho, mas amassado também. Pensamento não aceita essa condição, mas não cabe a ele decidir. Que Mesh não diz uma única coisa, como ele quer aproveitar o entretenimento gratuito. Então Counter se oferece para levar os golpes de Mesh também. Então no total ele tem que levar 10 golpes para salvar a garota de Silva. Silva se diverte e sem mais reclamações se prepara para atacar. Para o primeiro golpe, ele lança um feitiço de terra chamado Punho de Ferro que imediatamente empurra o ponto a 2 metros de distância. O pensamento mal se levanta e estica os braços novamente para dar o segundo golpe. Silva novamente usa o Punho de Ferro no ponto, desta vez repetidamente por 8 vezes. No total de pontos gravou 39 golpes. Dot se levanta novamente determinado a livrar a garota das ameaças de Silva. Com sangue por todo o rosto, Dot começa a rir e pergunta a Mesh se ele parece um idiota, porém ele está preparado até para morrer como um idiota para parar as lágrimas da garota. Silva fica surpreso ao ver que Dot suportou todos os golpes anteriores, então ele decide usar todo o seu potencial no feitiço para que Dot nunca mais se levante. Ele usa o Punho de Ferro novamente e derruba Dot imediatamente, mas para sua surpresa, Dot se levanta novamente e lentamente se aproxima de Silva para dizer a ele que perdeu a aposta, mas antes que ele possa terminar sua frase, ele cai no chão. Parece que os 10 golpes o afetaram muito e mesmo com pura força de vontade, ele não consegue mexer mais a cabeça. Silva começa a rir como o vilão do anime Tsuchiki. Ele aí anuncia que ganhou essa aposta. Dot quase perde a consciência e pede que Mesh fuja com a garota. Silva novamente usa o Punho de Ferro mas continua determinado a salvar o garota. A menina revela que sua história de ser intimidada por Silva era falsa e que ela estava com ele nesse ato o tempo todo. Ela também revela que havia usado um feitiço, mas nem ela sabia que o feitiço teria um efeito tão forte. A garota e Silva juntos começa a rir de Dot por ser tão idiota. Silva ri loucamente enquanto Dot apenas se sacrifica pela garota apenas para ser humilhado por ela em troca. Essa reviravolta na história é muito distorcida para Purei e nem ele consegue suportar por mais tempo. Ele se aproxima e diz a Silva para virar e acertá-lo 10 vezes para o desafio de 10 acertos, enquanto Lance se pergunta se Mesh vai ficar bem. Mas Finn não está preocupado, pois sabe que Mesh vai ficar bem. Ele é o personagem principal. O que é o pior que pode acontecer a um personagem principal? Nada bem, exceto se você for um renegado de qualquer maneira. A loira limão também concorda com Finn e conta a Lance sobre a vez em que Mesh derrotou um professor durante o vestibular. Então ela também tem certeza que ele vai ficar bem. Lance ainda está preocupado, embora conte a ele sobre os diferentes tipos de usuários de magia que vivem neste mundo. Derrotou todos, mas para qualquer Red Magia após o primeiro ano é muito difícil. Entre esses magos vermelhos há aqueles que têm poderes iguais aos Mashs ou podem até superá-lo. Por isso ele se preocupa com o Mesh. Voltando para o lugar onde Dot acabou de ser possuído, Silva fica terrivelmente divertido ao ouvir a declaração de Mesh. Ele diz a Mesh que na verdade odeia pessoas como ele. Dot, que agem duros, mas são fracos. É por isso que ele usou a garota para destruir o orgulho e a mentalidade de Dot. De acordo com sua
Hipótese: quando fracos com um duro agir como ponto percebeu que eles foram enganados, seus rostos começam a se contorcer. Silva dá o exemplo mostrando as expressões faciais de Dot e como ele é twisted. Ele começa a atacar Dot novamente, mas desta vez Mesh decide salvar Dot e vai para o soco surpresa. Silva percebe seu ataque e bloqueia com seu próprio feitiço Punho de Ferro. Ele zomba de Mesh por pensar que tem uma chance e diz a ele que ganhou 2 moedas de ouro durante seu primeiro ano. Ele acredita que seu poder básico é muito mais forte do que Mash's. Então não há como ele vitória contra tal prodígio. Mesh não sente a necessidade de responder a um psicopata e silenciosamente leva golpes repetidamente por um total de 10 vezes, mas depois dos 10 golpes o negócio acabou para Mesh. Então é sua hora de retaliar. Bash para o Punho de Ferro de Silva facilmente começa a cerrar o punho. Ele afirma usar algo chamado magia do tríceps e chama o feitiço de junta da balista. No entanto, como ele nasceu sem nenhuma magia, ele está apenas usando sua pura força física. Silva mox Mesh para deixar escapar tal absurdo e começa a usar seu feitiço de Punho de Ferro novamente em Mesh, mas ele se esquiva dos ataques e até quebra todas as pedras invocadas. Ele mostra que não precisa de nenhuma mágica para derrotar um maníaco e dá super socos em Silva. Silva é dominado por Mesh, mas ele ainda está cheio de ego e continua tagarelando sobre como ganhou 2 moedas em seu primeiro ano e como ele deveria ser o mago mais poderoso. Silva novamente ataca Mesh, mas Mesh cerra o punho com força e dá um soco no pilar de convocação de dólares, acertando Silva no estômago. Silva percebe que não tem como vencer esse cara e teme que esteja prestes a ser morto se der outro golpe. Felizmente por ele, Mesh não desfere o golpe final e se senta. Ele diz a Silva que ele só levou 2 golpes e precisa aguentar mais golpes para o desafio de 10 golpes. Silva continua tossindo sangue, mas Mesh acha que a pausa foi suficiente e avança para o terceiro golpe. Silva sabe que está prestes a morrer, então tenta inventar um plano. É quando um súbito estrondo começa a acontecer atrás deles e um gigantesco monstro escorpião aparece do nada. Silva percebe a pedra da testa do monstro escorpião sendo em forma de estrela e percebe que esta vale mais que uma moeda de prata. Mesmo enfrentando a morte que ele está pensando, os vilões do dinheiro nunca aprendem que o escorpião lentamente começa a se aproximar de Mesh tentando acertar sua cabeça. Mas Mesh não é afetado por sua presença. Silva se pergunta se ele pode escapar deste lugar quando o escorpião gigante ataca Mesh, mas mal sabe ele que Mesh é realmente o único soco-homem. Literalmente ele dá um soco no escorpião gigante para fora do planeta e vendo que Silva perde todas as esperanças, porém Mesh decide não jogar mais o desafio de 10 acertos. Ao sentir pena de Silva e termina com ele, a garota percebe que ela está prestes a ser alvo agora. Como ela é a razão pela qual Ponto está meio morto, então ela joga o típico cartão de choro e diz a Mesh que ela foi forçada por Silva a fazer esse ato hediondo. Ela faz o possível para agir de maneira adorável, mas Mesh vê através dela. Ela ainda continua com seu ato e pede desculpas a ele. Então Mesh vem dar um abraço nela bem quando a garota começa a pensar que todos os homens são iguais. Mesh revela a ela que acredita em direitos iguais, então para tratá-la igual a Silva ele executa um suplex alemão em seu off. Dot vê tudo isso e percebe que Mesh está com alguns de seus parafusos soltos. Bash se reúne com seus amigos logo depois e imediatamente recebe tratamento especial de limão. Lance pergunta se ele realmente lutou contra o aluno do segundo ano Silva e fica bastante chocado ao ver que Mesh só tem alguns arranhões enquanto Finn e Limão estão elogiando Mesh. Dot fica com ciúmes e fica quieto, muito triste por não ter amigos. Ele se lembra de como acabou de ser enganado e faz um juramento de nunca mais se apaixonar por uma mulher, mas logo depois ela se apaixona por Limão. Os homens escrevem de qualquer maneira. Dot relutantemente pede desculpas a Mesh por envolvê-lo em tudo isso e agradece por defendê-lo naquela época. Mesh diz que essas palavras não parecem setas saindo de sua boca, o que deixa Dot ainda mais envergonhado. Então Dot recebe de volta a sua personalidade original e torna-se irritante novamente. Lance diz a Mesh que ele foi realmente o alvo. Ele se aproxima do grupo e diz a Mesh o que ouviu antes. Parece que a construção da casa está caçando moedas, o que explica por que Silva estava reclamando sobre moedas de qualquer maneira. A casa Lance está mirando principalmente na casa Adler para obter moedas. De acordo com Lance, o aluno do segundo ano Lance só pegou uma briga desnecessária com Mesh. Por causa disso, Lance revela que a casa Lang é composta da crosta superior e seus comparsas se autodenominam moralistas em valor direito de
Primogenitura acima de tudo, Lions farão tudo o que puderem para impedir Adles que eles pensam não há corpos para entrar no Bureau of Magic. Lance revela que seu plano já começou a grande guerra pelas moedas contra a Gira Elite, o Lupus Mágico. Enquanto todos se assustam pensando na próxima guerra, Mesh decide que é hora de uma piada. Ele conta ao grupo que ele pensou em uma história semelhante ao nome Magi Lupus quando ele tinha 12 anos. Boom, seguindo em frente. Desde que Meshon socou o escorpião gigante para fora do mundo, ele recebeu uma moeda de ouro. Ele traz a moeda e ela começa a iluminar todo o ambiente. Mesh flexiona sua moeda de ouro por um momento e volta ao assunto principal novamente. Ele pergunta a Lance por que ele não sabia sobre dormitórios e casas separados. É uma pergunta idiota, porque ele deveria ter percebido que todos foram separados em dormitórios separados logo após os exames de admissão. Fim o faz lembrar da época em que a professora japonesa Maganegal usou o chapéu seletor para apontar o chifre do unicórnio para escolher os dormitórios mais adequados para os alunos. E leia seus pensamentos, selecione qual dormitório combina mais com eles. O primeiro aluno Agolt hesitantemente tocou os chifres e ficou feliz quando foi escolhido para seu dormitório preferido. Os unicórnios escolheram os alunos com base em sua coragem, espírito, sagacidade, talento, ideias, poderes mágicos e natureza. O unicórnio estava confiante em sua capacidade de escolher o lugar certo para os alunos, já que havia séculos desde que ele recebeu esse papel pela primeira vez. No entanto, o unicórnio ficou perplexo quando chegou a vez de Mesh. Mesh tocou seus chifres, mas não conseguiu ler em seus pensamentos. Era como se Mesh não tinha nenhum pensamento em sua cabeça, exceto para pastéis de nata. Isso era ruim para o unicórnio, pois seu orgulho como um chapéu seletor japonês estava em jogo. Então o unicórnio tentou repetidamente apenas encontrar pastéis de nata. Já que não havia outra saída, o unicórnio acabou de escolher um dormitório aleatório para Mesh, que é Adler. Mesh finalmente se lembra de tudo, incluindo estranho incidente com o unicórnio. Lance novamente continua sobre a elite de Lango Lupus Mágico, que é um grupo de 7 alunos distintos. Já que seu objetivo é coletar moedas, que Mesh deve manter sua distância deles, pois ele tem uma moeda de ouro agora. No entanto, o aviso de Lance foi em vão, pois alguns dias depois Mesh se perdeu na escola e se viu bem na frente do dormitório secreto de Bela, um dos alunos do Lupus principal. Punha Prata matando e transformando em uma marionete de madeira. Um misterioso louco faz um juramento de remover as impurezas do mundo, tendo o divino visionário para si e segurando sua mãe marionete em seus braços. No entanto, seu momento é arruinado quando Mesh invade o salão secreto. Assim,